Há algumas rodadas eu venho destacando o equilíbrio que as equipes da Série C, da Série B têm apresentado em termos de pontuação. E nesse vídeo eu tô aqui para comparar essas pontuações entre as equipes da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Já agradeço aí a presença de todos aqui no nosso canal, né? É importante demais o apoio de todos vocês aí com o seu like, que é muito importante para deixar em alta o nosso vídeo aqui dentro da plataforma do YouTube, e a sua inscrição também importante demais para que a gente fique em alta como um canal aqui no YouTube também e siga crescendo dentro da plataforma. Beleza, meus amigos? Vamos lá para o vídeo. Eu trouxe aqui uma planilhazinha em que a gente tem a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e da Série B do Campeonato Brasileiro, com a posição de cada um dos respectivos clubes, né? Aqui tá o nome errado do... Ah, não, tá, é porque tá tampado ali, né? Não coube na célula, mas tudo bem. A Série A com a pontuação, quantidade de jogos e os respectivos pontos por jogo de cada um dos times e o aproveitamento percentual, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. Naturalmente, a gente tem que investigar em relação à quantidade de jogos disputados de cada uma das equipes. Por quê? Os times da Série A tem times com 11 jogos, com 12 e com 13. Na Série B os times já têm 16 partidas. Então, naturalmente, a pontuação total vai ser mais alta. Então, vamos trazer aqui o estudo sobre o percentual, né, de cada um desses times. Trazendo primeiramente aqui uma comparação bruta do primeiro e do último colocado, né? O aproveitamento do líder da Série A, o Flamengo, ele é maior do que o aproveitamento do líder da Série B, na verdade dos dois líderes. Então mostra que a disparidade de um time, ela é maior na Série A do que dos times da Série B. Claro que o Flamengo tem um jogo a menos ali e tal, não sei o que, mas mostra um aproveitamento mais alto aí do líder. E os últimos colocados, né, a gente tem um aproveitamento maior dos times da Série B também. Então mostra que é mais achatado, né, essa distribuição de pontos. Os times conseguem pontuações mais parecidas na Série B do que na Série A. Não é tão diferente as pontuações. E nisso daqui a gente traz até alguns dados aqui no cantinho esquerdo, alguns dados estatísticos. Embora os times tenham uma média de pontuação por jogo igual, a gente tem uma média de 1,37 pontos distribuídos para cada equipe por jogo. E lembrando, tá? Uma partida ela dá ou 3 pontos para uma equipe e 0 para outra, ou seja, em um jogo 3 pontos distribuídos para duas equipes, certo? Ou então ela distribui 1 ponto para cada. Então, em média, vai distribuir 1,5 pontos em um jogo ou 1 ponto por jogo por equipe, tá? Vamos lá, vamos ilustrar. Flamengo e Cruzeiro jogam. O Flamengo ganha a partida. 3 pontos para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro. A média, 1,5 ponto para cada, tá? Nesse jogo. O Flamengo e o Goiás e o Coritiba empatam na Série B. 1 ponto para cada. Média, 1 ponto por time por jogo, tá? Então, a pontuação média de todas as equipes vai sempre ser entre 1 e 1,5. Nesse caso, é 1,37. O que mostra que as equipes têm a mesma quantidade ali de empates totais. Deixa eu só ver mais uma casa decimal aqui para ver se a gente tem uma diferença. Tem uma diferença muito pequena. A média da Série A, ela é um pouquinho mais alta do que a média da Série B, mas é menos de 0,01 ponto por jogo, né? Mas é um pouquinho de nada maior na Série A, o que mostra que a Série A tem menos empates do que a Série B. 1 ou 2 empates, talvez, ali pela quantidade total de jogos, mas enfim, tá? Só pra gente ver aqui, igual soma a quantidade de pontos aqui, bora ver, de cada um dos times. Não é nesse não, né? Calma. Igual soma. Só pra gente ter uma ideia aqui, né? Na Série A, os times somam em média 27,49 pontos por jogo.
E aqui na Série B, a gente tem... Não, a média de 27, um total de 27,49 pontos por equipe, de média, né? Nós somos esquece aqui, viajei. Mas enfim, vamos lá. Mas outro ponto que mostra o desequilíbrio é o desvio padrão. E o cálculo do desvio padrão, ele mostra, assim, o quão distribuído tá, né? Quanto maior o desvio padrão, maior a disparidade entre os extremos, ou seja, entre o primeiro colocado e o último. Quanto menor o desvio padrão, menor essa diferença. Ou seja, o Flamengo tem 75% de aproveitamento na Série A e o último colocado Sport tem 8% de aproveitamento. É uma diferença de 67%. 67 pontos percentuais ali. Enquanto que na Série B, essa diferença é de 69 para 29. São 40 pontos percentuais de diferença, certo? Então vê que a Série B está mais achatada. E isso mostra no cálculo de estatística, né, que o desvio padrão da Série A ele é maior. Ou seja, a divergência de pontuação ela é maior, certo? E na Série B ela é menor entre as equipes. No caso, esses gráficos aqui do lado, esse primeiro aqui mostra, e assim, o da Série B ele tá todo bonitinho, sempre descendente ou equalitário, porque os times têm a mesma quantidade de jogos. O da Série A tem algumas descidas aqui, depois sobe, desce, sobe de novo, porque tem algumas equipes que têm menos jogos do que a outra. Então, por exemplo, se você tem o Ceará com 18 pontos, mas com 12 jogos, o Mirassol 17 pontos em 11, a pontuação por jogo do Mirassol está maior do que a do Ceará. O aproveitamento do Mirassol é maior do que o do Ceará. Então, mesmo tendo menos pontos, tem um aproveitamento melhor. Por isso que em algumas situações aqui você tem essa divergência. Mas dá para ver que a curva média ali dos times da Série A, ela é mais íngreme do que da Série B. A da Série B, ela é mais deitadinha ali. Ou seja, mostra exatamente que a distribuição desses pontos aqui, ela é mais parecida entre as equipes, certo? O que mostra um equilíbrio maior da disputa das equipes da Série B em relação ali à Série A, né? Em relação à proximidade das equipes. Isso ilustra também aqui, ó, o Cuiabá sendo o quarto colocado da Série B, tá a 5 pontos do 14º colocado. Na mesma situação da Série A, o Bahia, quarto colocado, tá a 10 pontos do Internacional, que é o 13º colocado, né? 10 pontos de diferença do quarto para o 13º, e aí o Cuiabá e Criciúma separados por 5 pontos. Mostra aí também que a proximidade entre as equipes em relação à pontuação na Série B, ela é maior, estão mais próximas. Então, uma rodada na Série B, ela tem um troca-troca de posições, né, muito maior do que numa Série A, por exemplo, certo? Então, era esse aqui o estudo, né, a observação que eu queria trazer nesse vídeo aqui, né? Achei interessante conversar com vocês sobre isso, né? Legal aí para quem gosta de dados, estatísticas e essas coisas aí no mundo do futebol. Mas é isso, pessoal. Espero que eu tenha explicado bem aqui o meu ponto, né? Só uma curiosidade sobre o futebol brasileiro. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso canal. Não se esquece do like para fortalecer aqui nosso trabalho. Sua inscrição também aqui vale demais pra gente. E é isso, meus amigos. Até a próxima, galera. Valeu!